Eu não sei se isso aqui já aconteceu com vocês em algum momento, mas quando a gente precisa selecionar um volume de dados muito grande, que no caso eu queria selecionar os rios, isso aqui é hidrografia, tá? Do Paraná, e eu queria utilizar só o que está aqui na região metropolitana de Curitiba. Usando a ferramenta comum do QGIS aqui, né, que é a selecionar por localização, esse tipo de dado, quando é muito comprido, ele demora muito para fazer. Então, no caso aqui, ó, eu fiz uma vez, demorou 17 minutos e 47 segundos, quase 18 minutos, porque ele tem essa interface gráfica, né, aonde ele vai selecionar tudo, mostrar ali em amarelinho e aí você vai exportar essa informação. Então, deu 17 minutos e 47 segundos. E tem como fazer isso de uma forma muito mais rápida, que é utilizando o Python, programação. E nesse caso aqui, eu usei inteligência artificial para escrever para mim o código e fiz alguns ajustes aqui no código e eu consegui fazer com que uma outra camada aqui, a mesma camada de seleção, fosse exportada e selecionada e exportada em menos de 10 segundos. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você já está inscrito no canal, curta, compartilhe. Se você não está inscrito, se inscreve já. E vamos lá! Bom, aqui no canal a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Então, eu vou mostrar da onde eu tirei os dados, né? Então, lá no site da Qualimapas, base de dados, tem aqui do estado do Paraná, Instituto de Água e Terras. E aí eu vim aqui nesse catálogo de dados e metadados e procurei aqui esse hidrografia autocodificada de 2020. Isso aqui até foi uma questão do meu trabalho, que eu estava precisando de uma hidrografia mais detalhada e eu cheguei nessa base aqui. Aí aqui não precisa fazer, né, aquele query para conseguir o GeoJSON, né, que eu já tinha mostrado num vídeo passado. É só simplesmente baixar aqui no formato GeoDatabase. Só que esse formato que eles disponibilizam é em formato RAR. Então, não sei se vocês têm extrator de RAR, mas aqui é uma dica, tem esse sitezinho aqui que é bem rapidinho, você coloca o RAR aqui e ele transforma em zip. Aí o zip é mais fácil, né, de fazer a extração. Então, depois do RAR vira zip e aí você consegue abrir esse GeoDatabase aqui. Não se esqueçam também, pessoal, que além das bases de dados, aqui no canal no site da Qualimapas, tem os posts explicativos de cada um dos vídeos que são postados no YouTube. Então, vocês podem vir aqui e ver certinho o passo a passo por escrito, para quem prefere, né, esse tipo de mídia, ó, certinho aqui explicado o passo a passo e no final aí tem a videoaula também. E como que você abre o GeoDatabase no QGIS? O GeoDatabase ele é formato ESR, tá? Então não é que nem o GeoPackage ou Shapefile. Você precisa vir aqui na fonte livre de dados, colocar diretório, GeoDatabase, e aí buscar a pastinha aonde tem, né, o seu GeoDatabase ali. Ele vai abrir normal a camada, né? Vai abrir aqui, às vezes tem datasets, então às vezes no mesmo GeoDatabase tem várias camadas, às vezes tem uma camada só. Aqui, como já é uma camada bem pesada, então lá o IET já escolheram deixar só uma camada. Então aqui é a hidrografia pega o Paraná e mais um pouco ali para fora. Uma parte aqui, acho que de São Paulo e Paraguai. E agora eu vou explicar como eu fiz o script do Python, tá? Eu vou fechar aqui. Então, vocês vão em alguma inteligência artificial, tem vários aí disponíveis, né? Mas assim,
Script é uma coisa que é muito simples do computador escrever. Então, eu acho que até o ChatGPT livre, né? Eu tenho uma paga, mas eu vou colocar nesse aqui, que é mais fácil de vocês terem em casa. E vocês só vão colocar uma coisa mais detalhada. Então, escreva um script para ser usado no terminal do QGIS. Então, ele já vai saber que é para usar as bibliotecas, né, e todas as funcionalidades, ferramentas que já estão dentro do software. Então, não é para você usar esse script fora do QGIS, né, com outros notebooks. O objetivo, então, é diminuir o tempo de seleção e exportação da camadas em formato GeoPact com muitas informações. Então, aqui eu já estou falando que, nossa, é uma camada pesada, eu quero diminuir esse tempo. E formato é importante vocês colocarem, que daí ele já coloca no script esse detalhe. A função, então, é extrair as feições de uma camada interseccionada por outra. Então, eu tenho uma camada embaixo, a outra está em cima, e eu quero fazer esse recorte. Quero fazer esse clipe, na verdade, né? Quero fazer essa extração por seleção, por localização. E aí coloque o máximo de explicações possível no código. Aí ele vai dar uma série de opções aqui, né? Se vocês forem ver aqui, ó, rodou, deu alguns erros. Aí eu arrumei, ele deu um outro código. E aí o que eu recomendo vocês a fazerem? Coisa que eu já testei ali no QGIS é que copiar código muito comprido aqui e também com muito comentários são esses hashtags aqui, ele dá um problema. Então, o melhor é o que? É copiar o código, vir no editor. Esse aqui é um editor bem simplesinho, chama Mu Editor, dá para baixar para Windows e para Mac também. E aí você cola o seu código e salva em formato PY, que é o formato Python, aonde você achar mais conveniente, tá? E aí você vai vir aqui em complementos, terminal Python. Vou até fechar aqui para mostrar como é. E deixa eu limpar aqui o terminal. Ele vai vir com essas mensagens aqui, né? Console do Python, use o Face para acessar o API do QGIS, ou escreva interrogação para mais informações. E daqui uma security warning, que é um aviso de segurança, né? Que é você ficar escrevendo comandos de uma fonte não confiável, pode prejudicar o seu computador. Então, não pegue um código de qualquer lugar para você utilizar. E aí, vocês podem vir aqui, ó, nesse mostrar editor, ou vocês podem colar aqui direto o código. Eu prefiro mostrar o editor e trazer o código salvo lá, apesar que você pode copiar e colar direto aqui, mas aí você não consegue ficar mexendo no código e mandar rodar de novo. Então, você tá aonde você tinha salvo o código certinho, aqui, e aí você vai ver lá, né, aonde você precisa preencher as informações. Aqui no caso já estava salvo a camada principal, que é onde eu quero selecionar, que é essa ANA hidrografia. Aqui o IAT, o RMC, que é os polígonos que eu quero aonde quero que seja feita a seleção. E se alguém perguntar, por que não fez um clipe? Porque o clipe, ele vai, alguns rios, algumas coisas, ele não vai conseguir selecionar o rio inteiro, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, o rio tem continuidade e ele iria cortar esses rios aonde ainda tinha continuidade. Só por isso. Porque é uma questão de precisão também, né? E aqui o caminho da saída, eu coloquei aqui na minha mesa mesmo e salvo como hidrografia.rmc. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse aqui é aquele que demorou 17 minutos para rodar. Eu vou deletar aqui esse
aqui o comando do Python tinha feito, aqui também. Mover pro lixo. E eu vou mandar ele fazer de novo para vocês verem o tempo que leva. Vou clicar aqui em rodar. Ó, ele tá pensando. E ainda teria mais um código que poderia melhorar, que não é ainda selecionar e salvar. Poderia extrair diretamente sem fazer essa seleção. Mas eu escolhi deixar esse selecionado porque ele ainda me traz o layer já aqui direto nas camadas da seleção. Ou você também pode colocar nas opções lá do seu código que você quer que no final a camada venha para as suas camadas salvas. Venha para cá também. Bom, aí fica livre, né, para o que vocês tiverem interesse. Mas atentem, pessoal, para algumas coisas. Quando você vai lidar com código, não pode ter espaço, acento, caractere especial, tem que ser tudo escrito. Pode até ter caixa alta e caixa baixa, né? Poderia estar em letra maiúscula. Mas não pode ter espaços, caracteres especiais e nada do tipo, porque senão ele não vai salvar o nome aqui direito, tá? Principalmente quando tá chamando aqui o nome da camada. Então aqui, veio aqui, ó, a hidrografia selecionada, eu vou abrir aqui as propriedades. E ela tá lá no meu desktop, ó, hidrografia RMC, do jeito que eu mandei que fosse salvo, ó, dia 16 de julho, 11h39 da manhã. Mas ela vem, ó, numa coisa mais genérica de Sirgas, porque eu acredito que era esse Sirgas 2000 que estava a camada da Ana. Então, uma recomendação é depois vocês darem uma olhada em como ficou a coordenada da sua camada e daí colocar certinha na camada do projeto. Tem um vídeo aqui específico sobre projeção de coordenada que eu vou deixar nos cards para vocês darem uma olhada. Ó, agora, vindo aqui, certinho lá, Sirgas 2000, UTM Zone 22S, que é o do meu projeto, aonde eu tô aqui nessa faixinha aqui do Paraná. E o vídeo era isso, pessoal. Muito obrigada aí pela audiência, pelos likes. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe sua dúvida, seu comentário. E até a próxima!